Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual o justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Senhor Deus, nós te louvamos e te agradecemos por este texto tão bendito para as nossas vidas. Esta palavra de vitória que fala da nossa justificação, porque todos nós pecamos e estamos carentes da tua glória, Senhor. Nós somos, porém, justificados por meio do sangue daquele que é o teu Filho, o verdadeiro justo, que dolo algum se achou em sua boca, que andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, que é o Senhor Jesus, nome sobre todo nome, único mediador entre nós e o Pai que está nos céus, e também o Senhor da igreja, que vai voltar para nos buscar e nos levar para sempre, para habitarmos no lar celestial. Nos ajuda, Senhor, a entender o que o Teu Espírito vem nos dizer nesta manhã, Senhor. Prepara o nosso coração, nos faz descansar em Ti, Senhor, e nas Tuas ricas promessas. Pedimos isso e Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus. Amém. A principal doutrina da reforma foi o que eu disse antes de nós lermos a palavra de Deus agora. A principal doutrina da reforma, não por ser a mais importante, mas por ser uma grande correção doutrinária na igreja, que trouxe paz e consolação a muitos crentes durante o período da reforma do século XVI, e sem dúvida alguma, a doutrina que eu e você entendemos nesse texto e enxergamos as suas aplicações para a nossa vida, que é a doutrina da justificação pela fé. Se você crê em Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que isto é fruto de uma justificação, é um instrumento, é um meio pelo qual você se aproxima de Deus, não pelo que você faz, mas por aquilo que você crê. E essa doutrina é tão importante que ela fez com que Martinho Lutero, até então um monge, lesse a carta de Paulo aos Romanos à luz de velas, no meio da noite, e enxergasse que a justiça de Deus, que provém pela fé, não significa a sua justiça retributiva, ou seja, a justiça pelo qual Deus julga e condena as pessoas. Mas a justiça de que trata Paulo em Romanos
é a justiça imputativa, é a justiça declaratória, pela qual Jesus Cristo, que pagou o nosso pecado, nos leva ao tribunal de Deus para nos postarmos diante do reto e justo juiz que é o nosso Deus, não mais como pessoas condenadas, mas como pessoas absolvidas, não por causa daquilo que nós fazemos, não por causa da nossa honestidade, mas por causa da justiça que há em Deus mediante o sangue de Jesus Cristo, que pagou a nossa morte, que nos substituiu na condenação. Toda a ira de Deus foi derramada naquela cruz, e eu e você podemos então gozar de salvação, de vida transformada, de mudança de mente e de coração, não buscando a Deus com medo de ir para o inferno, não querendo agradar a Deus para nos sentirmos aliviados dos sentimentos de culpa ou os traumas que nós temos por causa de quem a gente foi no passado ou por causa do que a gente tem feito hoje. Não há necessidade de penitência. A penitência foi feita na cruz de Cristo, e todo aquele que busca o Senhor se aproxima dele com fé e por meio da graça maravilhosa desse Deus. Essa doutrina, para Lutero, é a doutrina pela qual a igreja se mantém de pé ou cai. Lutero diz: com essa doutrina chamada justificação pela fé, a igreja fica de pé se ela tiver no coração. Mas se a igreja não tiver essa compreensão, essa doutrina, ela cai. João Calvino, maior teólogo da Reforma Protestante, chega a dizer que a justificação pela fé consiste na principal dobradiça, na qual toda a religião cristã se sustenta. Se há uma dobradiça, se há algo que segura a porta que se abre para termos acesso pleno à graça de Deus, é justamente entendermos de que maneira estamos no seu tribunal, de que maneira eu e você nos postamos, nos portamos, nos aproximamos nesse relacionamento com Deus, não mais como condenados, não como pessoas que buscam agradar a uma divindade furiosa e interessada em ser um estraga-prazeres da nossa vida, mas fazemos isso por fé, com certeza de salvação, nos apropriando, nos vestindo do sangue precioso daquele que não cometeu pecado algum, que é Jesus Cristo. E toda a sua justiça e todo o cumprimento da lei de Deus por meio do Filho é creditado na nossa conta, é imputado a nós. Deus nos enxerga não mais como condenados, mas como absolvidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. É a doutrina, com certeza, que a igreja, se ela tiver ela se mantém de pé. Mas se ela se esquecer dessa doutrina, a igreja cai. E nós podemos dizer com toda a certeza que é também a doutrina pelo qual um crente no Senhor Jesus se mantém de pé ou cai. Com essa convicção de que fomos justificados, não por causa das nossas obras de justiça, mas por causa da boa obra que Cristo fez na cruz, eu e você podemos gozar de consolo, de alívio, de tranquilidade, de paz com Deus, que é justamente um fruto da justificação, e nós somos chamados a viver para Ele com muito mais gosto, com muito mais alegria, com muito mais regozijo. Nessa carta Romanos, que vocês certamente já leram bastante coisa deste tão importante livro da Bíblia, basicamente é o principal livro a respeito do assunto, quando o assunto é justificação pela fé. Nesse capítulo 3 que nós lemos, aliás, do capítulo 1 ao capítulo 3,
Paulo está batendo na gente, Paulo está denunciando a gente, e a tese desses 3 primeiros capítulos é a seguinte: o ser humano é mau, o ser humano não tem jeito, o ser humano não produz qualquer coisa boa por si só, o ser humano é digno não da salvação, mas digno do inferno. O que o ser humano merece é ser punido por Deus, condenado por Deus, porque toda a humanidade, por conta da queda, se extraviou da presença de Deus, se perdeu. E o fato de eu e você sermos crentes em Jesus, não vem de nós, é dom de Deus. Não é que a gente quis um dia, não é que a gente acordou um dia com vontade de adorar, com vontade de ser de Deus, mas o Filho de Deus nos buscou, o Pai de Jesus Cristo nos buscou, o Espírito Santo trouxe chama no nosso coração, acendeu um fogo no nosso coração, para trazer a nossa vida a compreensão de que Deus existe, de que Ele é verdadeiro, de que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. O ser humano é mau por natureza, e por ser mau, a sua solução não provém dele mesmo, não provém da sociedade, não provém das ideologias humanas, não, a solução do problema da alma humana não vem das filosofias, de ter mais conhecimento, de ser uma pessoa boazinha nas suas relações. O ser humano precisa nascer de novo, o ser humano precisa nascer da água e do Espírito, como diz Jesus. O ser humano precisa de um novo coração, de uma nova mente. Isso ninguém produz no ser humano, apenas o Deus, Pai de Jesus Cristo, que está no céu. Apenas o Filho de Deus derramando o seu sangue, apenas o Espírito de Deus, que nos faz ter uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Porque a situação do homem sem Deus é triste, é corrupta e é injusta. Paulo chega a dizer no versículo 9 desse capítulo, que os judeus não têm vantagem nessa história. Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. É o que ele fala no versículo 9 com essas palavras: não há quem queira, não há quem busque, não há quem entenda, todos se extraviaram e, portanto, tanto judeus quanto gentios precisam da mesma redenção, que é Jesus, sob pena de ir para o inferno, porque o ser humano é mau. E pouco importa a discussão que Paulo abre nesse capítulo 13, é a seguinte: pouco importa se os judeus são filhos de Abraão, são herdeiros de promessas, pouco importa se eles tiveram profetas, pouco importa se eles têm a lei para educar a respeito do pecado, pouco importa. Na verdade, ninguém vai ser salvo por ser obediente à lei, porque a lei de Deus é perfeita. A lei de Deus nos traz conhecimento do pecado. Porém, o ser humano é imperfeito, é carnal, e é vendido à escravidão do pecado. A lei de Deus não exige apenas obediência do homem, ela exige que o homem seja perfeito na sua obediência. E quem de nós, sejam judeus ou gentios, tem condições de obedecer a qualquer mandamento da lei de Deus? Basta um mandamento ser violado, diz a própria lei do Senhor. Levítico, Números, Deuteronômio, Êxodo, mostram justamente essa realidade. Deus nos deu o seu padrão de santidade, para nos mostrar o quão pecadores nós somos. De forma nenhuma, qualquer pessoa pode então, sendo judeu ou gentio, ser salvo por vanglória, por achar-se muito espiritual, por achar que é muito obediente a Deus, que essa obediência vai salvar. Aí Paulo começa a tratar dessa questão: se o homem é mau por natureza, se a queda
corrompeu quem somos, se a queda do homem distorceu a imagem de Deus que é em nós, como que o ser humano tem jeito? Como que ele pode ser justificado? Como esse Deus que é santo, 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 que não tem comunhão alguma com o pecado, como que esse Deus justifica o pecador? Como que Deus pode aceitar a nós, perdoar a cada um de nós e nos reconciliar com Ele mesmo? É o que Paulo vai falar nesse texto, que nós vamos acompanhar com a Bíblia aberta, quando ele nos diz que agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Se manifestou. Se Deus deu a sua lei para que nós nos tornássemos culpáveis diante da santidade desse Deus justo, diz Paulo que em Jesus Cristo, Deus do seu alto céu manifestou a sua justiça, não para punir o homem, mas para punir o seu próprio filho, não para condenar, mas para salvar. Não é o que Jesus diz em João 3,16, que vocês tanto amam esse texto? Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? Isso, deu o seu Filho, para que todo que nele crê não pereça. E o que diz o versículo seguinte? Vocês lembram? Aí falha a memória. João 3,17 diz que Deus enviou o seu Filho, não para condenar o homem, mas para que ele fosse salvo. Deus enviou o seu Filho não com uma espada na mão, mas com uma cruz, para punir todo o nosso pecado no seu Filho. E é sobre essa justiça de Deus que Paulo está falando. A justiça de Deus se manifestou, e se o objetivo da lei de Deus é culpar o homem, a justiça de Deus salva o homem, porque Cristo foi punido no nosso lugar. É isso que é o Evangelho que a gente crê. Versículo 22, essa justiça de Deus é mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creram. Essa justiça de Deus, Cristo na cruz, suporta toda a ira de Deus contra o pecado. Não há sacrifício algum que qualquer crente possa fazer para ser justificado. A única coisa que Deus requer é fé no Filho. É fé no Filho como Salvador, que Ele seja crido e recebido no coração como Senhor e Salvador. Versículo 22 e 23 diz: porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O ser humano não é bom por natureza, ele é mau por natureza. A necessidade do ser humano não é ser uma pessoa melhor a cada dia. A necessidade do ser humano é de Jesus, é de um novo coração, é de um transplante espiritual feito pelo Filho de Deus. Pois todos pecaram. E Paulo não está dizendo que todos pecam, que todos pecam todos os dias. Todos pecaram. Sabe aonde? Lá no Éden. Lá no pecado de Adão e Eva. Esse pecado se projeta sobre nós, é imputado a nós, e todos nós nascemos na rebeldia, na desobediência, na injustiça. Todos sofreram as consequências da queda, e por causa disso toda a humanidade carece, está destituída da glória de Deus, porque transgredir o mandamento de Deus significa perder a aprovação divina. A lei de Deus diz isso: aquele que transgride o mandamento do Senhor perde a bênção. A história de Israel que o diga, não é isso? A história de Israel que o diga. E essa é a realidade, essa é a maldição que a lei de Deus traz para aquele que peca. Deus não é Deus de brincadeira. Deus é justo. Deus não tem prazer em julgar, mas quando tem que julgar, Ele julga. E a sua lei é perfeita.
E ela diz ao homem: sede santos, porque eu sou santo. Mas diz Paulo que o pecador é justificado gratuitamente, de graça, sem pagar nada, sem sacrifícios, sem qualquer coisa que o ser humano possa dar a Deus para receber créditos dele de salvação em troca. É tudo fruto da graça, é tudo fruto do amor bondoso e generoso de Deus nos chamar e nos justificar. Seja judeu, seja gentio, toda a raça humana precisa dessa justificação, carece dessa glória e só vai obter isso por meio da fé no Salvador. Diz o versículo 25, que essa redenção que há em Jesus Cristo, diz o verso 25, que a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Diz a lei do Senhor, que sem derramamento de sangue não há o que, meus irmãos? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. É o que a lei de Deus exige. E Cristo não é apenas o Salvador, mas Ele é o propiciatório. Ele é aquele que com a sua vida propicia o pecado, aguenta o pecado, segura o pecado, substitui o pecador para salvá-lo. E esse sacrifício é apropriado pela fé. Por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, versículo 26, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para esse mesmo Deus ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. E Paulo está aqui trabalhando a história da redenção, a história do povo de Deus. Deus foi tolerante demais da conta com o povo judeu, os descendentes de Abraão, tratando eles com misericórdia, apesar dos seus pecados, dando vitórias a eles, fazendo com que eles, por exemplo, voltassem da Babilônia de volta do exílio babilônico para Jerusalém. Tudo para que, quando o Messias chegasse, quando o servo do Senhor, o escolhido, o ungido de Deus chegasse, eles entendessem que não é a nacionalidade deles que justifica eles. Não é o fato de serem filhos de Abraão que eles estão justificados automaticamente, mas tudo provém do próprio amor gracioso de Deus em Jesus Cristo. Versículo 27, Paulo então faz uma pergunta: onde está então a jactância? Palavra que você usa muito em casa, né? Jactância, não é isso? Jactância significa, tem gente que usa esse termo, né? Jactância, onde está então a soberba, a vanglória, o gloriar-se em si mesmo? Paulo diz, ela foi de todo excluído. Como que alguém, sabendo ser pecador, é o que Paulo pergunta aqui, como que alguém, sabendo ser pecador e transgressor da lei de Deus, pode ser uma pessoa orgulhosa diante do sacrifício de Cristo? Paulo diz, aqueles que têm fé derivada de uma justificação, esse orgulho acaba. A pessoa começa a se enxergar como pecadora. A pessoa começa a entender que não tem mérito nenhum diante de Deus. Começa a entender que Deus fez tudo naquela cruz, e tudo que Ele requer de nós é fé nele, é crermos nele, é confiarmos nele. Versículo 28, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isso é evidente. O homem é justificado pela fé, porque se todos pecaram, se ninguém, por melhor que seja,
mais tranquilo que seja, mais bondoso que seja, mais generoso que seja com as pessoas, ninguém é perfeito quando o assunto é obedecer a Deus. Todos pecaram. E o homem é justificado, não com base na sua obediência, mas sim com base na obediência daquele que foi perfeito, que não teve pecado, que no seu próprio corpo e no seu próprio sangue cumpriu a lei de Deus, que é o Senhor Jesus. Ele é que justifica. 29, é porventura Deus somente dos judeus? Paulo diz, não é o também dos gentios? Ele responde, sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Deus é o Deus dos judeus e Deus é o mesmo Deus dos gentios. O que Paulo está dizendo aqui? Não existe um amor específico de Deus para os judeus que seja diferente do amor que Ele tem para os não-judeus. Não existe uma justificação para aqueles que têm a lei e os profetas e toda a cultura judaica, e há uma outra justificação para aqueles que não foram nem circuncidados. Paulo está dizendo que é o mesmo amor, a mesma justificação, a mesma redenção. Paulo está dizendo que Deus é um só, Deus de judeus, Deus de gentios, e justifica aqueles que têm fé em Jesus como seu Senhor e como Salvador. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só fé, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que está sobre todos e por meio de todos, e vive com a sua presença em todos aqueles que nele creem, que confessam a Jesus com a sua boca, com a sua fé, não importa a sua raça, a sua tribo, a sua origem, a sua nação. Deus é um só. Deus é o mesmo Deus que justifica judeus, que justifica gentios, contanto que eles tenham fé naquele que é o Senhor da vida, que é Jesus Cristo, seu Senhor e meu Senhor. Esse texto termina com uma pergunta: será que tudo isso então anula a lei de Deus? Será que tudo isso, será que crer que a nossa justificação é com base no que Jesus fez, será que isso torna a gente assim meio preguiçoso, meio leviano, meio distraído para a lei de Deus? Isso anula a lei de Deus? Paulo responde: de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Ou seja, crer que Deus nos justifica não por nossas obras e não por nossos méritos, não é Paulo instituindo uma outra religião. A lei de Deus e a fé em Jesus Cristo não são doutrinas diferentes, mas na verdade, crer que somos justificados por meio do Filho de Deus é crer na lei de Deus, é crer em todas as promessas feitas no Antigo Testamento que se cumpriram em Jesus Cristo. Essa história, meus irmãos, de que o Antigo Testamento é para os judeus e que o Novo Testamento é para a igreja, é uma inverdade. Deus é um só, e Ele, pela fé, nos chama a entender a nossa justificação, entender que eu e você só obedecemos, só cumprimos a lei de Deus se Jesus Cristo, o Filho desse Deus, nos tomar pela mão e nos levar de volta à lei de Deus, por meio da sua graça, para nós vivermos uma vida que glorifica ao Senhor com obediência. Essa justificação que vem de Deus, meus irmãos, é o artigo pelo qual uma igreja se mantém de pé ou cai. É a doutrina pela qual você fica de pé ou você cai. Se você entender, você fica de pé. Se você não entender o que Paulo está dizendo aqui, você cai em desespero em tudo que acontecer com você.
É por isso que eu preciso dizer que a justificação de Deus tem características que trazem implicações para a nossa vida. A justificação de Deus, Paulo nos mostra, em primeiro lugar, que essa justificação é um ato incondicional da parte de Deus. Incondicional, guarde bem esta palavra, incondicional. Não exige condições, não exige sacrifício, contrapartidas, dinheiro seu, para que você seja justificado, aceito, perdoado e reconciliado com o nosso bondoso Deus. É incondicional, porque justificação, meus irmãos, é aquilo que Deus fez em Cristo por você e por mim. Não é aquilo que você faz para agradar ao seu Deus que vai justificar você dos seus pecados, mas a fé no sangue de Cristo, no seu sacrifício na sua cruz. A justificação demonstra, na verdade, atributos de Deus. Mostra que Deus é fiel, mostra que Ele é um Deus bondoso, misericordioso, nos revela que Deus justifica pessoas sem exigir nada, mas Ele justifica pessoas que não querem Ele, que não o buscam, que se extraviaram da sua presença. A única coisa que Deus vai exigir de você e de mim, não como uma obra, mas como um instrumento dessa justificação, é a fé. Jesus estava preso numa cruz, pregado numa cruz, e o ladrão olha para ele com fé e faz um pedido a Jesus: Senhor, lembra de mim quando você entrar no seu reino, Senhor Jesus. E Jesus diz: em verdade eu te digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. O ladrão da cruz não foi batizado, não frequentou uma igreja, não cria na lei dos profetas, não tinha Bíblia, não frequentava a escola dominical, era um ladrão, pecador, como você e como eu, mas que olha para Jesus com fé, olha para Jesus e não vê um homem pregado numa cruz, mas vê o próprio Filho de Deus, e essa fé aquece o seu coração. E quando a fé aquece o coração, a confissão é inevitável: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no seu reino. É um ato incondicional, de pura graça de Deus. Muitas vezes nós não entendemos o que é a graça de Deus, meus irmãos. Muitas vezes nós definimos a graça de Deus como um simples favor imerecido, não é verdade? Graça é um favor imerecido. Isso não é verdade. Favor imerecido é você pegar um prato de comida e dar na mão de um mendigo. Isso é um favor imerecido. Graça é você pegar um prato de comida e dar na mão de um mendigo 5 minutos depois que esse mesmo mendigo assaltou a sua casa e levou tudo que você tem. Isso é graça. Isso é graça. É dessa graça sobre a nossa vida que a justificação se apoia como base. Todos nós pecamos e não merecemos ser justificados. Todos nós somos terríveis réus e meliantes e criminosos diante da lei do Senhor. Paulo está dizendo que é incondicional. Não é pelo que você fez ou pelo que você faz que Deus vai salvar você, meu irmão, mas apenas por aquilo que Jesus Cristo fez e por quem Ele foi, é que eu e você entendemos a nossa salvação. A nossa fé, meus irmãos, a nossa religião é a única fé em que o pecador é justificado sem sacrifício. Já pensou o que significa isso? Nós professamos uma fé que é totalmente diferente das outras.
onde Deus morre pelo pecador. Isso não existe em nenhuma outra religião. A única religião, a única fé que nos faz confessar que o Filho de Deus pagou o meu pecado é o cristianismo. Todas as outras religiões se baseiam no que o homem pode dar a Deus para receber dele alguma coisa em troca, no despacho que ele faz para receber algum livramento ou não sofrer a fúria da divindade. Justificação pela fé você só encontra na nossa fé, na palavra desse Deus, e esse ato incondicional da parte de Deus nos mostra que devemos nos humilhar diante desse Deus e viver uma vida com muito mais gratidão por termos sido salvos apesar de quem nós somos, de termos sido amados por Deus, não por algum bem que a gente tenha feito para as pessoas, mas por todo o bem que Jesus Cristo fez morrendo naquela cruz. Entender que salvação, entender que justificação é um ato incondicional, faz a gente olhar para esse Deus de maneira diferente, faz a gente conhecer mais esse Deus, faz a gente descansar o nosso coração no amor generoso, gracioso e eterno que Deus tem por mim, por você. Segunda coisa que Paulo diz aqui, meus irmãos, sobre essa justificação de Deus como característica, é que essa justificação ela expõe toda a injustiça que há no ser humano, toda a injustiça que há dentro de você e dentro de mim é perfeitamente exposto por meio do sangue de Cristo. Aquela cruz só reflete os nossos erros e a inerrância do nosso Salvador, a perfeição do nosso Deus. A justificação demonstra que todos os seres humanos no mundo todo, sejam judeus, sejam gentios, pecaram, são pecadores por natureza. O nosso caráter, por melhor que seja, é injusto, é manchado pelo pecado. Davi diz no Salmo 51, que em pecado eu fui concebido no ventre da minha mãe. Isaías no capítulo 65 diz que todas as nossas justiças são trapo fétido de imundícia, são como panos de menstruação, é o termo hebraico para trapo de imundícia. É como se eu e você quiséssemos nos apresentar diante de Deus cheio de absorventes manchados por sangue feminino. Veja a dureza do que é o pecado, as nossas justiças. Imagina as nossas injustiças, imagina aquilo que você pensa e não fala, imagina o rancor que você guarda dentro do seu coração quando alguém agride você. O que é isso diante de Deus? Coisa boa? Ou coisa muito, muito, muito ruim? A justificação expõe a injustiça que há em nós de tal maneira, meus irmãos, que ninguém pode achar por um momento só que vai ser salvo pela sua própria bondade ou pela sua boa vida de crente. Isso não vai salvar você, não. Isso é a consequência, não é a causa da sua salvação. A mensagem da cruz, meus irmãos, ela atinge frontalmente dois grandes inimigos que existem hoje na igreja evangélica, dois grandes inimigos que existem hoje na igreja presbiteriana. O primeiro deles é o legalismo. Sabe o que é ser legalista? Legalismo, meus irmãos, é a gente querer ser perfeito, é a gente achar-se perfeito demais, é a gente até cobrar das pessoas perfeição, como por exemplo, assiduidade, serviço ao Senhor, coisas que são importantes, mas como se isso fosse justificar a gente. Existem muitos membros de igreja, meus irmãos, que se gloriam com isso. Eu sou membro de igreja há décadas,
portanto eu não aceito nem ouvir uma repreensão. O meu pai foi presbítero, o meu avô foi diácono, a minha mãe foi quem abriu a casa para montar o trabalho da igreja. Aí a pessoa vai se achando espiritual, vai vendo o pecado só nas atitudes dos outros, e nunca olha para o seu próprio coração. Isso é legalismo, é perfeccionismo, é achar que a boa obra, a boa vida de crente, é o que vai determinar a salvação. Paulo diz, não são as obras da lei, não é a obediência que salva você, pelo menos não é a sua obediência, mas a obediência de Cristo. Ninguém pode ser legalista e ser crente, meu irmão. E há um outro inimigo, que é derrotado pela doutrina da justificação pela fé, que é a vida libertina, a libertinagem, que muitos crentes têm vivido hoje. Libertinagem é a gente fazer da graça de Deus uma licença para sermos mais pecadores. É a gente achar que Deus é um Deus de amor e Ele não requer de nós um conserto de vida. É achar que o sacrifício de Cristo na cruz ficou apenas na cruz, esquecendo que Jesus Cristo, quando entra no nosso coração, Ele nos toma pela mão e nos leva de volta para aquela cruz, para todo o nosso ego ser crucificado. O que Jesus fala para aqueles que querem segui-lo? Quem quer vir após mim, faça o quê? Tome sua cruz e siga-me. Eu tenho que dizer para você que tomar a sua cruz, meu irmão, não é carregar os seus problemas. Carregar a sua cruz é pegar o seu ego, é pegar os seus pensamentos, é pegar o que você acha ser certo e levar para aquela cruz e dizer, toma Jesus, crucifica o meu coração nessa cruz, porque não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. A justificação pela fé faz com que a gente obedeça a Deus, sim, mas com gratidão e com seriedade, entendendo que Cristo na cruz pagou um alto preço para nós, impagável. Diante da santidade de Deus, meus irmãos, todo mundo é mau. Diante da santidade de um Deus que é perfeitamente justo, o que eu e você merecíamos é o inferno. É o inferno. E foi por isso, meus irmãos, que Cristo propiciou o nosso pecado. Cristo entrou na história para Ele ser o nosso único caminho, para ser somente em Cristo o motivo da nossa salvação. Você tem olhado para os seus defeitos ou para os defeitos dos outros? Você tem condenado os seus defeitos da mesma maneira que você condena os erros dos outros? Você tem exigido das pessoas, esquecendo-se que você é pecador? Cuidado, meu irmão, porque se há uma obra que Satanás gosta de fazer na igreja, é tornar o nosso coração legalista, ou tornar o nosso coração libertino, a gente quer viver do nosso jeito, esquecendo do alto preço que Cristo pagou naquela cruz. Terceira e última coisa, que é característica da justificação de Deus, é que essa justificação, ela não apenas expõe o nosso defeito, mas ela anula todo orgulho humano. A justificação, como diz Paulo no verso 27, ela exclui a jactância, a vaidade, o orgulho, a soberba da vida, a ostentação dos bens, o estrelismo, o querer ser o centro das atenções, essas coisas que não provêm do Pai de Jesus Cristo, mas provêm do mundo. E com Deus, meus irmãos, ninguém tem nada a se orgulhar,
Onde está, pois, a jactância? Paulo diz, foi de todo excluída. Com Deus, meus irmãos, não existe essa história de sabe com quem você está falando. No mundo é assim, não? Sabe com quem você está falando? Quem se aproxima de Deus não se aproxima dessa forma. Embora hoje a gente perceba, meus irmãos, uma realidade em que muitas vezes muitos crentes se aproximam do Senhor pensando naquilo que já fizeram para Deus, querendo se justificar de outras formas para um Deus que é perfeitamente justo. Não faz a menor diferença quem você é ou o que você tem feito. Na verdade, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, com todas as letras, que crente orgulhoso, crente soberbo, precisa de conversão, precisa receber a Cristo no seu coração de fato, porque a verdade, meus irmãos, é que o orgulho nos separa de Deus. Crente orgulhoso, que não sabe ser humilde na sua vida, se não se arrepender disso, vai passar a eternidade no inferno, mesmo sendo 50 anos membro de igreja. Onde está a soberba? Paulo diz, foi excluída. Por qual lei? Das obras? Não, pela lei da fé, em crer no Senhor Jesus de todo o seu coração. Será que eu e você nos consideramos pessoas boas, meus irmãos? Será que eu e você somos do tipo de pessoas que qualquer coisinha que falam contra a gente parece que vira o Hulk e quer sair agredindo todo mundo? Deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas que falam mal de você, elas falam mal de você porque não conhecem você. Porque se elas conhecessem você realmente como Deus conhece você, elas falariam muito mais. Só Deus sabe o que passa na nossa mente. Só Deus sabe o que está no segredo do nosso coração. Pecar não é apenas atitudes externas, é atitudes internas. A palavra de Deus ensina que no dia do juízo final, meus irmãos, o segredo dos nossos corações será julgado. Aquilo que você pensa e ninguém viu, aquilo que você faz em secreto e ninguém viu, todo o orgulho do seu coração que ninguém vê, isso vai ser levado em conta no tribunal de Cristo. A pior coisa, meus irmãos, na vida de um crente, sabe qual é a pior coisa na vida de um crente nos dias de hoje? É o crente se achar muito crente, é o crente achar-se muito bom e que não tem nada a melhorar. Isso é não entender o pecado, isso é não entender santificação, isso é não entender que Deus está nos aprimorando, porque Ele nos redimiu, nos salvou, nos justificou, para transformar o nosso coração, para nos preparar para sermos glorificados no céu com Cristo. Muitas pessoas não sabem ouvir críticas, meus irmãos, sofrem de hipersensibilidade com tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você: hipersensibilidade é sinônimo de orgulho. Ficar profundamente abalado com opiniões contrárias à sua, com coisas que falam de você no seu ambiente profissional, se isso transtorna você de tal forma, é porque falta em você a certeza, meu irmão, de que você não é bom e que você não tem nada a provar, a não ser a sua fé em Jesus Cristo, glorificando o nome dele. Paulo diz: se eu tiver que me gloriar, eu me glorio na cruz de Cristo. Jeremias diz: não se orgulhe o rico na sua riqueza, não se orgulhe o sábio na sua sabedoria, não se orgulhe o forte na sua força, mas aquele que se gloriar, glorie-se em conhecer a esse Deus e saber que Ele faz misericórdia, justiça e juízo, que é o Senhor. Você crê, meu irmão e minha irmã, que Cristo justifica você?
Você crê que você é inocentado no tribunal de Deus, não com a sua inocência, mas com a inocência de Cristo que foi imputada a você? Você crê na sua salvação? Se você crê na sua salvação, meu irmão, Jesus ordena a você e a mim mais humildade. Ser como aquele que a palavra de Deus diz foi manso e humilde de coração, que é Jesus. A justificação de Deus, ela expõe e ela anula todo o orgulho humano. Crente justificado e orgulhoso são coisas incompatíveis. Se você crê em Deus, crê em Jesus, crê na sua salvação, crê no Evangelho, você não tem o direito de ser soberbo, não tem direito de ser orgulhoso. A obrigação de todo crente é seguir aquele que foi manso e humilde de coração, que é o mesmo que justifica a mim e a você com seu sangue. Existem 3 coisas que Jesus quer que você pratique no dia de hoje, e daqui para frente, entendendo a sua salvação. Primeira coisa que Jesus ordena, meu irmão e minha irmã: se você crê que foi justificado pela fé, pela graça de Deus, Jesus te chama a confiar na segurança que Ele mesmo dá a você. A ordem de Deus é: confie na segurança que Cristo dá a você gratuitamente. Porque todo aquele que é justificado, é santificado, é filho de Deus, faz parte do corpo de Cristo e vai herdar a salvação. Não deixe, meu irmão e minha irmã, que Satanás coloque neuroses na sua cabeça para que você duvide do amor de Deus. Olhe somente para Cristo. Tudo que Ele fez naquela cruz foi perfeito. Aos que Deus chamou, a esses Deus justificou. Diz a palavra de Deus. Aos que justificou, Deus também glorificou. A obra do Senhor é perfeita, a sua salvação é perfeita, e todo aquele que crê que Cristo na cruz satisfez a lei de Deus para justificar a mim e a você, não se aproxima de Deus com medo, mas com gratidão e amor no coração. Segunda coisa que Jesus quer é que você enxergue em Cristo, com olhos espirituais, que você enxergue as suas injustiças, porque você é injusto mesmo, porque eu e você somos pecadores mesmo, e essa é uma realidade muito mais séria do que nós pensamos. Deus nos chama a reconhecer nossas injustiças, mas em reconhecendo as nossas injustiças, meus irmãos, Jesus nos chama a não tentar melhorar a nossa vida com a nova mentalidade, um novo mindset, como se fala por aí, mas a gente pedir a Deus um novo coração, a gente orar dizendo: Senhor, eu sou pecador mesmo, eu sou injusto mesmo, tudo que a Tua palavra diz sobre mim é verdade, mas eu sei que o Senhor trata com pessoas pecadoras, e Senhor, o meu desejo não é de ser uma nova pessoa pela minha inteligência, mas é ter um novo coração dado pelo Espírito de Deus a mim. Enxergue em Cristo as suas injustiças, meus amigos, mas em enxergando, leve para aquela cruz por meio de Cristo, para você ser crucificado e Cristo viva em você e por meio de você. Terceira e última ordem de Jesus: se você crê na sua justificação, humilhe o seu ego aos pés de Cristo. O ego tem que diminuir, meu irmão e minha irmã. O ego da gente
precisa diminuir. A cruz de Cristo anula todo o orgulho humano. E, portanto, um crente justificado, ele sabe viver com os outros. Um crente justificado sabe suportar adversidades. Um crente justificado sabe ouvir críticas das pessoas, sejam elas construtivas ou negativas, sem ficar desesperado e apavorado, sem ter raiz de amargura no seu coração. Crente justificado não é crente melindroso. Crente justificado olha para a perfeição de Jesus e faz de tudo para agradar a Jesus Cristo. Se esforça para Deus, não com medo de ir para o inferno, mas tão somente por amor a Deus e gratidão a Deus. Que o Senhor abençoe você, meu irmão e minha irmã. Que Ele transforme o seu coração. Saiba ser humilde, porque o tribunal de Cristo é para absolver você. Mas para absolver você para uma nova vida, justificada pelo Senhor, santificada pelo Espírito de Deus. Que a graça dele nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Vamos conversar com Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela justificação, pela fé, pela graça por meio de Cristo. Essa justificação foi derramada nas nossas vidas, Senhor, não por qualquer benefício que a gente tenha feito, mas tão somente pelos méritos de Cristo, aquele que nos purifica de todo o pecado, aquele que foi verdadeiramente justo, para que nós injustos fôssemos justificados com a justiça não nossa, mas uma justiça que é derramada em nós por meio do sangue de Cristo Jesus. Tira de nós, Senhor, o orgulho, a prepotência, a soberba, o nos acharmos o centro das atenções. Tira de nós, Senhor, a dificuldade de ouvir críticas. Tira de nós, ó Deus, qualquer necessidade de satisfação que não seja proveniente do Espírito de Deus, mas que venha do pecado, Senhor. Afasta isso de nós. Nos ajuda a entender quem somos, ó Deus. Somos pecadores. Somos abominação, Senhor. E só temos algum valor para Ti, porque Jesus morreu numa cruz. Porque dos céus o Senhor não nos enxerga, mas enxerga o Teu Filho em nós, Senhor. E é só por isso que nós não vamos passar a eternidade gemendo no inferno, Senhor. Nos ensina a viver com gratidão, Senhor. Nos ensina a instrução que vem da Tua santa lei. Mas ao olharmos tudo isso por meio da graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.